Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. Hoje, sexta-feira, é dia de batalha espiritual e nós estamos determinando a limpeza espiritual de todos aqueles que estão vindo conosco em uma das nossas reuniões. Todas as sextas-feiras nós temos determinado que as pessoas que vêm carregadas, angustiadas, depressivas, com problemas de saúde que aos olhos médicos parecem incuráveis, com sintomas que ela não sabem a razão, mas ela sente, ela tem vivido a situação em carne própria. Você tem recebido, as pessoas têm recebido ali a limpeza espiritual. A palavra de Deus diz: aspergirei água pura e ficarei purificado de todas as vossas imundícias. E baseada nessa palavra, nessa promessa, nós estamos ali aspergindo a água pura. Nós temos a água consagrando no altar, sendo abençoada e esperando você que se encontra passando por um problema espiritual. Talvez você nunca tenha tido diretamente contato com o mundo do ocultismo, mas você percebe situações como se você já tivesse ido, como se você tivesse buscado. Saiba que a inveja é um mal invisível. É um mal que nós não vemos, mas percebemos que existe. Daqui a pouco nós vamos explicar mais a respeito. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país, porque achávamos que o problema estava na casa. A casa fechada, o armário da cozinha fechado. Eu encontrei dentro do meu armário, onde eu colocava a comida, encontrei um gato sem as orelhas. O meu nome é Daniele Brandão e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde muito cedo, desde muito criança. Eu presenciava as brigas dos meus pais, né? Minha mãe sofria de violência doméstica, meu pai bebia muito, discutia muito em casa. E isso também me trouxe, acarretou os problemas de bebida. Eu comecei a beber muito cedo. Conheci um rapaz muito mais velho que eu, um senhor muito mais velho que eu. Entrei nesse relacionamento, onde eu engravidei. E foi só sofrimento. Foram muitas brigas, muitos ciúmes, também tudo aquilo que passava com os meus pais passou a viver comigo. Até que um dia encontrei sobre o meu móvel uma peça de roupa íntima amarrada à dele. Intensificaram as brigas, começaram-se as traições, tanto de um lado quanto do outro. Comecei a ver vultos em casa, a sentir mesmo alguém a me tocar durante esse período. Mudamos até de casa, mudamos de bairro, mudamos de país para esse relacionamento vir, porque achávamos que o problema estava na casa. Depois disso, nos separamos, depois de alguns anos nos separamos. Eu conheci o meu marido hoje, que hoje é o meu marido. Estávamos a viver muito bem, tínhamos uma vida econômica espetacular, até que eu encontrei dentro a minha casa fechada, eu tinha saído para trabalhar, a casa fechada, o armário da cozinha fechado, eu encontrei dentro do meu armário onde eu colocava a comida, onde eu guardava as coisas de comer, encontrei um animal. Encontrei um gato sem as orelhas, cheio de feridas, mesmo cheio de lepras, guardado num cantinho do meu móvel. Não tinha como ele entrar ali, foi ali colocado. E a partir daí, então, tudo desandou. O meu marido perdeu a fábrica, eu perdi o meu emprego, chegaram ao ponto de ficarmos sem até o que comer. Começaram muitas brigas com meu marido, cheguei mesmo a pensar o divórcio, conversei com ele sobre nos divorciarmos, que já não havia mais hipótese. Diante disso tudo, foi quando eu tentei o suicídio, pois já não tínhamos mais nada e eu achava que a morte era a única solução. Eu tentei o suicídio por 3 vezes. A primeira vez foi enforcar, porque o meu pai se matou assim. A segunda vez foi em tomar medicamento e a terceira vez foi a pular do carro na autoestrada, em movimento. Como foi feito esse trabalho, foi me dito que se eu fizesse um outro trabalho, que cancelaria tudo aquilo. Então eu recorri a cartomante, recorri a uma senhora até que via, um vidente que via as coisas nas águas, recorri mesmo ao bruxo. E então nessa situação eu ouvi falar, eu liguei o rádio e ouvi pela rádio a falar do centro de ajuda. Foi assim que eu encontrei a solução de todos os meus problemas. Hoje a minha vida está maravilhosa, hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho a minha vida financeira próspera, hoje eu tive mais uma filha agora, tenho os meus filhos abençoados e não me falta nada. Hoje eu posso realmente dizer que não me falta nada.
Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse testemunho. Você observou como que essa pessoa, ela sofreu antes de chegar à igreja? Agora a pergunta é normal? É normal a pessoa ter esse tipo de problema? Seja insônia, seja um vício, seja um terror noturno? A situação, o problema se torna quando a pessoa trata o mal como algo natural. Ela trata o problema dela como se fosse algo cotidiano. Mas a palavra de Deus nos ensina a recusar, a não aceitar o mal como um problema que faz parte da nossa vida. Você pode ser livre hoje, só depende de você. Na limpeza espiritual, nós estaremos aspergindo a água pura e determinando que, assim como está escrito, aspergirei sobre vós água pura e ficareis purificados, você será livre desse mal. E logo após a libertação, nós estaremos lhe ensinando a como você purificar o seu interior, porque você vai receber a aspersão com a água pura e logo em seguida a palavra de Deus que vai te purificar de dentro para fora. Nós vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. O meu nome é Cristina Faria, sou de Guimarães. A minha vida era completamente destruída, em todos os sentidos. Tinha uma grave depressão. A minha depressão começou após a morte do meu pai, que morreu num acidente. Passei a ser muito agressiva, passei a ter vontade de me matar, acordava com os olhos vermelhos de tanto chorar de noite. Passei a ter muitas discussões em casa, verbais, físicas. Passei a ter vontade de matar o meu marido, os filhos. Odiava os meus filhos, achava que eles eram os culpados de todo o meu sofrimento, porque o meu marido já não me ligava mais. Depois passou a haver traição, então ali ele passou a desprezar-me, então eu passei a desvalorizar-me ainda mais. Até que um dia eu passei a ter desmaios constantes, eu ficava muito violenta em casa, onde era preciso os meus filhos, o meu marido agarrar-me, e eles, como não conseguiam fazer nada, não conseguiam me agarrar, que aquilo era tão forte, que eu era tão forte aquilo que agia em mim, que eu partia tudo. Só conseguia me acalmar quando chamava a polícia, vinha a ambulância e eu era levada para uma psiquiatria. Eu sabia que algo estava muito ruim dentro de mim, mas ninguém me entendia, ninguém me compreendia. Já tinha conversado com várias pessoas e ninguém entendia. Então eu fui considerada louca, uma louca perigosa. Um dia coloquei fogo na casa. Eu coloquei fogo primeiro no meu quarto, na cama, e depois passei para o quarto dos meus filhos, depois na casa de banho. Queria matá-los a todos e morrer junto ali. Quando eles deram conta, chamaram a polícia, aí eu fui amarrada a uma cama. Eu era controlada por câmaras, porque ali era uma psiquiatria intensiva, mesmo para loucos, perigosos. Lembro que a segunda vez saí do hospital e aí eu peguei numa faca. E eu saí já com esse pensamento da psiquiatria, eu quando chegar em casa vou matá-lo. E ele chamou a polícia, aí eu fui expulsa pelo tribunal na hora de casa, porque eu estava a apresentar risco para a família, e eu saí de casa. E nessa altura voltaram-me a meter na psiquiatria. Eu tinha sido acompanhada 4 anos por uma psiquiatra e nada resolvia. Mudava a medicação, todos os meses mudava a medicação e eu via-me cada vez pior. Lembro que no meu trabalho acontecia exatamente a mesma coisa. Tentei pegar numa faca para matar o meu chefe. Aí eu tomei toda a medicação que eu tinha da depressão comigo, fiquei bloqueada no chão, veio a ambulância levar-me outra vez para o hospital e era essa a minha vida de destruição. Vivi assim durante 10 anos, tinha um ódio enorme à minha filha. Eu não podia olhar para a minha filha.
Eu sempre olhava para a minha filha ao ponto que eu cheguei. O pai sempre a dar-lhe carinho, eu via aquilo e ele não me acarinhava a mim. Eu cheguei a dizer que a minha filha, que era amante do pai, então lembro que o meu marido internou-me no hospital psiquiátrico e abandonou-me lá completamente. Aí foi-me ao fundo do poço. Aí eu tentei me suicidar em casa, abaixo da janela, quando voltei. Aí ele disse: entres em casa, mas não falas. Estive assim durante 3 meses, sem conseguir trabalhar, sem conseguir falar com os meus filhos. Aí eu lembro que eu falei com Deus: o Senhor existe, por que é que a minha vida está assim? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz para sofrer tanto? Cheguei a casa e encontrei um convite que me tinham dado 10 anos antes. Eu não sabia, eu não conhecia o trabalho da igreja, eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Deram-me aquele convite no meu trabalho e eu disse: é a última porta que eu vou bater, porque eu já não sei mais o que fazer. Primeiro dia eu cheguei a cantar em casa, eu dormia, outro dia eu lembro que era sábado e eu queria voltar. No domingo eu lá estava, fui orientada muito bem, passei a usar a minha fé como me ensinavam, fazia tudo o que me ensinavam. Depois passei a buscar o Espírito Santo, porque diziam que eu tinha que buscar primeiro a Deus. Depois todas as coisas na família eram acrescentadas, que Deus tudo Ele ia transformar. Eu passei a ter sede, eu passei a buscar noite e dia, aí tudo passou a mudar e recebi o Espírito Santo, que é o meu bem mais precioso, que eu não abro mão dele por nada deste mundo. Depois divorciei-me, não é? E acabei por ficar sozinha naquela altura, mas depois conheci uma pessoa onde hoje sou muito feliz, casei, um homem que me faz muito feliz, que me trata que nem uma princesa. Hoje eu sou amada, hoje eu amo e sou amada, hoje me dou bem com os meus filhos, hoje tenho uma relação com eles muito boa. Trabalho por conta própria na área da limpeza. De uma pessoa completamente louca, hoje sou uma pessoa que consigo gerir a minha própria empresa e consigo lidar com situações que eu não conseguia antes. Hoje eu sou uma Cristina completamente feliz e realizada. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém.
uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Senhor Jesus, nós determinamos agora, meu Pai, essa pessoa que se encontra no leito de dor, sofrendo por causa de uma situação, de um acidente talvez, ou de um problema hereditário, ou de um problema adquirido, não importa a situação que ela tem vivido. Eu te peço, visita ela agora. Meu Deus, se existe alguém que nos acompanha no hospital, no leito de dor, arranca esta dor agora. Faz essa dor desaparecer neste momento, o sofrimento desapareça agora e que ela tenha paz. Consagra esta água e em nome de Jesus eu determino que ao beber da água seja ela livre deste mal. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água com fé. Seja abençoado. Graças a Deus, você está livre. Livre do problema que você está enfrentando. É assim que você tem que pensar. Eu estou livre em nome do Senhor Jesus. E quando nós colocamos a nossa fé em prática nesse sentido, o resultado aparece, surge. Você não é mais escravo do passado, da situação, da dor, do problema, mas você tem a condição de reagir e vencer. Só depende de você. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã nós temos a nossa reunião especial, voltada para você, para a sua família, aprender a colocar a Deus em primeiro lugar. Não venha sozinho, convide alguém para vir com você aqui em Finsbury Park 232 Seven Sisters Road. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.